Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, TV Brasil, emissoras afiliadas e pelo portal UOL. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é formada por Eliane Cantanhede, colunista do jornal Folha de São Paulo, Maria Cristina Fernandes, editora de política do jornal Valor Econômico, Diego Scosteg, diretor da sucursal da revista Época em Brasília, Mário Simas Filho, diretor de redação da revista Isto É, e Ricardo Gandur, diretor de conteúdo do Grupo Estado. Como sempre, contamos com a presença dos tuiteiros convidados e do nosso cartunista Paulo Caruso, que vai acompanhar com os seus desenhos e seu traço inconfundível a conversa que começa agora. Senadora, a senhora me parece sempre muito cautelosa ou muito gentil quando se refere ao ex-presidente Lula e ao próprio PT. Eu pergunto se a senhora faz parte ou não da oposição ao governo Dilma Rousseff. Essa discussão ela é recorrente quando se refere ao meu posicionamento político, mas também o posicionamento da Rede, que é o partido que nós criamos em fevereiro desse ano e que não tem registro legal, mas de fato já é um partido. E eu sempre digo, Augusto, que nesse momento eu acho que a sociedade tem um certo fastio dessa polaridade, dessa polarização que se estabeleceu, situação-oposição. E o fastio se dá pelo fato de que, não é, nessa lógica, PT, oposição por oposição e situação por situação, as pessoas já não conseguem ter uma atitude política. É muito mais a atitude de tentar desqualificar o interlocutor. E eu digo que a oposição pela oposição só vê defeitos, mesmo quando as qualidades saltam às vistas. E que a situação por situação só vê qualidades, mesmo quando os erros são evidentes. E tenho dito que talvez a gente deva quebrar essa lógica e que talvez a sociedade esteja buscando aqueles que assumem posição. E assumir posição significa o que nós queremos para o Brasil do século XXI. Qual é a nossa posição em relação ao desenvolvimento sustentável? Qual é a nossa posição em relação à saúde, educação, saneamento básico, vida digna para a população? Então, eu digo que eu não estou presa à lógica da oposição pela oposição e nem da situação pela situação. Mesmo quando eu era do PT. Eu lembro que quando o presidente Fernando Henrique estava indo para Joanesburgo, e eu trabalhei muito para aprovar a ratificação do protocolo de Kyoto, muitos companheiros do PT diziam, mas por que você tem que ficar fazendo esse trabalho? Deixa o Fernando Henrique passar vexame lá em Joanesburgo. Eu dizia, e a Amazônia? E as mudanças climáticas? Eu não sou de assumir oposição por oposição, eu sou de ter posição. Posição a favor do Brasil, posição a favor daquilo Diego, que é correto. Só um minuto. O Mário Simas Filho tinha pedido para fazer a pergunta, em seguida, Diego Scosteg. Senadora, boa noite. A senhora fala numa nova forma de se fazer política no país. Queria saber o que mudou nesse jeito de fazer política, da época da Marina ministra do presidente Lula para agora a Marina do PSB, do Eduardo Campos. Olha, Mário, quando eu entrei no Ministério do Meio Ambiente, já era com essa cabeça da nova forma de fazer política. Quando eu fui eleita em 94, lá no estado do Acre, já era com essa ideia da nova forma de fazer política. Porque, afinal de contas, ir para um ministério e propor que a política ambiental deixasse de ser uma política setorial para ser uma política que se orientasse por diretriz do desenvolvimento sustentável, do controle da participação social e de uma política transversal ou uma política ambiental integrada, isso já era uma nova forma de fazer política. E nós dizíamos, eu e a minha equipe, o Capobianco está aqui junto conosco, dizíamos que nós não íamos inventar a roda, nós íamos preservar as coisas boas que encontramos do governo anterior, que nós iríamos trabalhar para corrigir os erros e que iríamos enfrentar os novos desafios, como, por exemplo, a questão do desmatamento. E foi com esse espírito que nós entramos, tanto é
que aqueles que haviam nos antecedido tinham uma relação de cooperação com o nosso trabalho de solidariedade. Para mim, isso já era a nova política. E quando não foi mais possível implementar essa política, nós pedimos para sair, o que é também uma nova política, porque uma boa parte fica esquentando a cadeira, mesmo quando já não tem mais o que fazer sentado nela. Senadora, perdão, mas voltando ao que a senhora tinha dito sobre disputa bipolar, polarização e marcar posição, entende-se que a senhora não queira tomar uma posição em relação a ser situação ou oposição, queira fugir disso. Mas no artigo recente na Folha, no dia 11 de outubro, a senhora fez uma referência bem direta ao que chamou de disputa política bipolar, que ocorre no Brasil. E fez uma menção, abro aspas aqui, é grave quando essa bipolaridade penetra em serviços e procedimentos que deveriam ser públicos e isentos, e os fazem sucumbir ao antigo preceito antirrepublicano, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Dessa forma, o regime democrático é enfraquecido por dentro. Ou seja, a senhora parece, em alguns momentos, querer fazer uma crítica ao PT, ao possível aparelhamento do PT no Estado. É isso que se refere? A que se refere especificamente essa crítica que a senhora não indica nominalmente que é ao governo da Dilma, mas pode-se subentender que é sim? Assumir posição é também fazer crítica. Só que não é a crítica pela crítica. Essa é a diferença. E não é fugir de quando ela precisa ser feita ou de reconhecer quando isso se faz necessário. No caso das minhas atitudes em relação ao governo do PT, tem sido de reconhecer os ganhos que foram importantes, mas também de reconhecer os ganhos do governo do PSDB. Tem uma contribuição na história brasileira que precisa ser observada. Esses dois partidos, ao lado de outros, conquistaram a democracia, ajudaram a consolidar a democracia, depois veio a estabilidade econômica, depois veio a distribuição de renda. O problema é que no Brasil nós temos uma institucionalização predatória dos ganhos econômicos, sociais, culturais. É sempre creditado a uma pessoa, a um partido, a um grupo. Quando algo é benéfico para o país, precisa se fazer uma institucionalização virtuosa. Isso passa a ser um ganho da sociedade, tem que ser defendido pela sociedade, em lugar da gente simplesmente desqualificar porque não foi o seu grupo político que apresentou. Então, a minha atitude, a do grupo que eu faço parte, é no sentido de fazer esse reconhecimento sem ser complacente com os erros. Agora, quando você tem uma atitude do contra a qualquer custo, a qualquer preço, então até a tua crítica fica desqualificada. É nesse sentido quais fatos políticos a senhora aponta? Porque a senhora diz aqui, essa frase conhecida, os amigos sim, eu me refiro a vários aspectos, mas recentemente, eu acho que foi no contexto da lei casuística, que tentava impedir a criação da rede sustentabilidade. Mas você acha que o PT teve um papel nisso? Olha, com certeza houve uma ação da base de sustentação do governo dentro do Congresso. Uma boa parte dos parlamentares do PT, como o Suplicy, Jorge Viana, Paim e o Molon, não votaram com essa lei. Eu estou citando alguns, mas tem outros. Mas a maioria votaram a favor dessa lei. E eu quero te dizer que é de fato uma atitude casuística e antidemocrática, porque se você notar, após as manifestações de junho, nós tivemos o seguinte: o anúncio de uma reforma política na forma de uma constituinte exclusiva. Depois, isso caiu para um plebiscito. Depois, para uma mini-reforma política. E depois foi tirada a mini-reforma política e tudo o que restou foi uma lei para evitar a criação da rede de sustentabilidade. Então, a minha crítica é com base nessa atitude que, no meu entendimento, não foi utilizada para com os demais partidos que foram criados e para com esse campo político que dá contribuição, no meu entendimento, da atualização na política. Houve todo um esforço para essa desconstrução. Agora, senadora, os seus velhos companheiros do PT, que conhecem a senhora há muito tempo, a senhora é uma das fundadoras do partido no Acre, eles, primeiro, criticam a senhora porque a senhora, essa denominação, os sonháticos,
combinaria muito com a senhora é uma sonhática, mas a senhora falhou na execução da montagem da rede. Quer dizer, não adianta também dizer, segundo eles, que a culpa é do PT, que o PT estava com medo da sua candidatura, mas o fato é que a rede não foi competente o suficiente para colher as assinaturas na hora certa, na quantidade certa, etc. E segundo, esses mesmos amigos da senhora, que conviveram com a senhora tantos anos no PT, eles dizem que quando a senhora foi optar por uma alternativa, a senhora optou justamente pelo Eduardo Campos, numa forma de quem é que vai atingir mais a candidatura da presidente Dilma? Quem que vai ferir mais? Quem vai ser mais deletério para a candidatura da presidente Dilma? E eles lembram que a senhora e a presidente Dilma tiveram uma relação muito difícil durante o governo Lula. Bem, eu acho que você me dá uma boa oportunidade para dialogar com essa ideia de que a rede não foi competente para conseguir as assinaturas. Em primeiro lugar, nós conseguimos 910 mil assinaturas para chegar a 492 mil. Fizemos um processo rigoroso, e a Marcela está ali na bancada, ela que coordenou, juntamente com essa juventude bonita que está aí, esse processo de coleta de assinaturas. Mas fizemos um processo rigoroso de triagem dessas assinaturas e descartamos, por moto próprio, 220 mil assinaturas. Mandamos 668 mil para os cartórios dentro dos prazos. Infelizmente, os cartórios perderam os prazos. Eles têm prazo de 15 dias para se manifestar se é válida ou não aquela ficha, aquela assinatura. Perderam os prazos em 30, 40, 60 dias. E uma outra coisa que aconteceu, Eliane, foi que eles não tinham parâmetro para determinadas situações. Por exemplo, uma boa parte do nosso público é da juventude, é inegável. E as pessoas que vão votar pela primeira vez, elas não têm o seu nome no livro das últimas eleições. E o parâmetro utilizado para a validação da ficha é o livro das últimas eleições. As pessoas idosas que têm voto facultativo também não têm o seu nome, porque ela tem o voto facultativo. E o parâmetro era esse. As pessoas que se abstiveram, que em torno de 16%, também não têm o seu nome no caderno das últimas eleições, de sorte que se criou um procedimento que prejudicou a rede de sustentabilidade e 95 mil assinaturas nossas foram invalidadas sem justificação. A Constituição Federal diz que nenhum ato do poder público pode ser feito sem uma justificativa. E nós esperávamos que o TSE fizesse essa reparação. Nós conseguimos sim, conseguimos com militância, com base social e, obviamente, que aqueles que tentam desqualificar o nosso trabalho não fazem o mesmo esforço em relação a partidos que acabaram de ser criados recentemente. Nós fizemos um trabalho com capilaridade, temos 16 diretórios, temos presença em 27 unidades da federação, estamos presentes em mais de 3 mil municípios e conseguir quase 1 milhão de assinaturas em 7 meses é preciso muita representatividade, base social. Agora, obviamente que nós fomos pelo caminho de compatibilizar os fins e os meios. E a questão de escolher o Eduardo Campos, porque era o que mais, como ex-ministro do presidente Lula, seria o que mais feriria a candidatura Dilma? Olha, tem um provérbio chinês que diz o seguinte, né? Geralmente a gente vê nos outros aquilo que tem dentro de si, né? A atitude de buscar uma candidatura já posta, eu vejo de uma forma completamente diferente. Poderíamos ter seguido 2 caminhos. Um era de nos recolhermos, e uma boa parte da militância, sobretudo a militância jovem, tinha esse desejo de que deveríamos ficar apenas buscando a criação da rede sem um envolvimento, já que não tinha conseguido o registro. E uma outra parte achava, da militância de um modo geral, ir para um outro partido e viabilizar a candidatura. E naquele momento o que pesou foi o seguinte: o que é mais coerente com aquilo que nós estamos defendendo, de que o importante é ser um partido programático e não um partido puramente pragmático que faz qualquer coisa para participar das eleições. E a candidatura do Eduardo, ela se colocava no sentido de que,
Se eles se comprometem com as nossas ideias, com o nosso programa, isso já é uma boa contribuição para o Brasil. E como diz no livro, no filme do Carteiro e o Poeta, né, quando aquele personagem, o carteiro, está conquistando a moça, usando as poesias do Neruda, e ele reclama, aí ele fala para ele, olha, poesia não é de quem faz, é de quem precisa. E nesse momento eu acho que o Brasil precisa de debater ideias. Não é apenas o palanque, o tempo de televisão, a estrutura, é uma nova postura. Eu encaro muito mais como uma nova postura e fazer uma aliança programática para ver se isso prospera para uma aliança eleitoral é completamente diferente. Quando me perguntaram isso, né, senadora, isso é vingança? Eu falei, não, isso é legítima defesa da esperança, porque nós temos ideias, nós temos propostas e nós queremos contribuir com o Brasil. Senadora. E eu não tenho como objetivo ser presidente da República. O objetivo da minha vida não é ser presidente da República. O objetivo da minha vida é lutar para que o Brasil seja melhor, o mundo seja melhor. E se tiver um presidente que se comprometa com essas ideias, para mim não tem nenhum problema em apoiar essa candidatura. Maria Cristina. Então, a atitude tomada foi inteiramente coerente com aquilo que nós defendemos na Rede de Sustentabilidade e de pensar o Brasil não apenas a partir da lógica da eleição pela eleição, mas do compromisso de que a política pode ser melhor. Senadora, no encontro recente com investidores, a senhora disse que pretendia retomar o tripé da economia, que na sua avaliação foi abandonado. E nesse mesmo encontro, a senhora também disse que pretende aprofundar a política de combate à desigualdade, que é uma política que a senhora aprova no PT. Então, eu gostaria que a senhora explicasse como é que a senhora pretende conjugar essas duas iniciativas sem mexer nos gastos sociais do governo. Hoje, se você somar os programas sociais, os gastos com educação, saúde e previdência, você tem aí 63% dos gastos, das despesas totais do governo. Para você fazer um superávit primário mais robusto e combater a desigualdade, todas as vezes em que se tentou fazer isso sem mexer nos gastos sociais, você acabou tendo uma economia muito marginal. Então, eu queria que a senhora explicasse como é que isso vai ser feito sem mexer nesses 63%. Bem, em primeiro lugar, eu acho que não há uma incompatibilidade entre crescimento e desenvolvimento econômico, que é o que nós experimentamos desde a estabilidade econômica, e a distribuição de renda. Aliás, eu acho que isso foi um processo complementar. O governo do presidente Fernando Henrique ajudou a promover essa importante conquista da sociedade brasileira, que é a estabilidade econômica. Mas algo precisava ser feito e o governo do presidente Lula dá essa contribuição da distribuição de renda, e isso até cria um processo de retroalimentação da própria economia. O que nós precisamos fazer é adquirir confiança para que haja investimento, para que haja um crescimento com qualidade. E a partir daí, sim, você pode continuar gerando meios para distribuir renda e promover a inclusão social. Você tem que buscar a eficiência do gasto público, você tem que acabar, em vez de utilizar o Bolsa Família, você poderia utilizar o exemplo do Bolsa Ministério. Nós já vamos chegar quase no 40º ministério. Então, isso sim tem que acabar. Tem que dar eficiência para o gasto público e evitar, não é, que a gente tenha que utilizar os que não sabem, não têm e não podem como sendo os responsáveis por tudo o que está acontecendo aí. O que está acontecendo aí é em função de uma série de erros que vêm sendo cometidos, inclusive prejudicando os meios que propiciaram a estabilidade econômica, sem o que não haverá aí sim como fazer a distribuição de renda. Senadora, recentemente um comentário crítico que a senhora fez ao deputado federal Ronaldo Caiado repercutiu bastante, e o seu futuro partido, a sua rede, chegou até a emitir uma nota explicativa. Houve quem no PT até comemorasse as dificuldades que isso poderia trazer com o agronegócio. Eu não sabia que alguém no PT tinha se solidarizado com o Caiado. Foi publicado. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte: a senhora tem até recentemente falado de que há agronegócio e agronegócio, enfim, nesses anos todos,
A senhora enxerga a senhora tendo um discurso mais flexível? A senhora se veria na posição de fazer, como aconteceu com o então candidato Lula em 2002, uma carta aos brasileiros do agronegócio para explicar melhor sua posição? Bem, em primeiro lugar, eu reitero o que eu disse no sentido de que existem agronegócios, no plural. E, obviamente, que uma crítica ao setor mais atrasado do ruralismo brasileiro não pode ser endereçado ao agronegócio, ao desenvolvimento rural brasileiro, que é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do país. E eu conheço pessoas que têm trabalhado a agenda do desenvolvimento sustentável dentro desse setor. Mas é claro que existem aqueles que fazem questão de manter o olho no retrovisor olhando para o século XIX, porque o que se quer em relação a essa agenda é aumento de produção por ganho de produtividade. Quem seriam esses grupos? Setores mais atrasados. Os setores mais atrasados, esses são conhecidos. Eu prefiro dar um pouco de luz para os setores mais adiantados, porque, quais são? Por exemplo, o pessoal do diálogo florestal, o Marco Yankee, por exemplo, uma pessoa que vem aí do trabalho que ele fez uma época dentro da Única, o próprio Roberto Rodrigues, que vocês só falavam das coisas que a gente divergia, mas nunca falavam das coisas que a gente trabalhou junto. É uma pessoa que tem uma outra visão e que não tem problema com essa agenda do desenvolvimento sustentável. De sorte que é fundamental que esse setor assuma a proatividade, que coloque as suas ideias à frente dessa discussão, sob pena de serem todos taxados, de ter uma visão retrógrada em relação a esse setor, que durante muitos anos conseguiu inovação, tecnologia, aumento de produtividade, mas que infelizmente no Cerrado e na Amazônia tem uma prática completamente nefasta ao próprio setor, como por exemplo a pecuária extensiva. Hoje você tem uma pecuária que para se produzir uma cabeça de gado, você precisa de 1 hectare. Para gerar um emprego, você precisa de destruir 400 hectares de floresta. Isso é totalmente improdutivo. A Embrapa tem tecnologia, conhecimento que possibilita dobrar a nossa produção sem precisar mais desse tipo de prática. Então, não é a reivindicação de continuar fazendo a forma predatória, mas é buscar aumento de ganho de produção aumento da produção por ganho de produtividade. E nós temos tecnologia disponível, como por exemplo as atividades que já vêm sendo desenvolvidas pela Embrapa, como é o caso do plantio direto, como é o caso da integração lavoura-pecuária, como é o caso do sistema silvopastoril, o uso de fogo que já foi banido no pessoal da cana-de-açúcar. Tem muita gente boa fazendo coisa boa. Agora, esses não ganham as luzes e eles precisam vir à luz para mostrar que esse agronegócio, entre aspas, atrasado, prejudica o setor. Senadora, eu preciso fazer agora um ligeiro intervalo. Voltamos logo com a ex-senadora Marina Silva.
estamos de volta ao vivo com a ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Senadora, antes da pergunta do Diego e da pergunta da Eliana, eu queria saber o seguinte. Quando se filiou ao PSB, a senhora disse que a candidatura do governador Eduardo Campos à presidência estava posta e pessoas ligadas à rede, ao seu partido, disseram que a senhora topava, inclusive, ser candidata à vice-presidência. Depois, parece que não ficou bem assim. A senhora e o próprio governador disseram que isso será definido em 2014, no ano que vem. Eu pergunto, a senhora vai apoiar a candidatura à presidência do Eduardo Campos ou isso ainda está para ser acertado? Quando nós conversamos, naquela oportunidade que tivemos para tratar dessa ideia da aliança programática, não se fez uma discussão sobre vice e não vice. Partiu-se do princípio de que o PSB tem uma candidatura e eu estava dialogando com esse candidato e essa candidatura para assumir as propostas que nós consideramos relevantes para o Brasil. E a filiação ao PSB foi uma espécie de chancela dessa aliança programática, de sorte que quando o Eduardo diz que foi ele que disse isso será decidido em 14, é porque ele tinha uma construção anterior de que a campanha dele, a decisão dele seria em 14. E todos que me perguntavam, e talvez muitos que estão nos assistindo são testemunho do que eu dizia, de que eu não estava na condição de candidata, de que a rede, se fosse registrada, a candidatura era ainda uma possibilidade. Não tendo o registro da rede, essa possibilidade foi subtraída. E o diálogo que nós estamos fazendo é, sim, com a candidatura do Eduardo, que ele diz que é em 14 que vai tomar essa decisão. Mas o que nós estamos focados agora, o que nós estamos focados agora é em viabilizar o programa, tornar viável esse programa, esquecer a lógica puramente eleitoral, que é o que tem, no meu entendimento, feito uma saturação do processo político, é discutir eleição pela eleição em vez do que nós vamos fazer se ganharmos as eleições. Senadora, Diego, eu acho que já lhe fizeram essa pergunta muitas vezes, mas é preciso repetir e ver se a resposta vai mudar. Mas o Eduardo Campos, com quem a senhora se associou para enterrar a velha república, como os dois disseram, para deixar para trás a velha política, é um político tradicional de Pernambuco. Ele foi um ministro no governo Lula, foi eleito muito em razão do apoio que o Lula lhe deu. Já foi acusado de nepotismo, já teve assessores condenados por desvio de recursos públicos, colocou a mãe no Tribunal de Contas da União e até o anúncio da aliança, ele não havia falado a palavra sustentabilidade nem a palavra utopia. Como é possível que as pessoas compreendam que vai se fundar uma nova política, tendo a senhora se associado a esse político? Bem, em primeiro lugar, o porquê da aproximação com o PSB. Em 2010, lembra que eu não apoiei nenhuma candidatura no segundo turno, mas nós apresentamos um programa para a presidente Dilma e para o governador Serra. A presidente Dilma assumiu uma quantidade de compromissos, eu diria até significativos, inclusive de que vetaria qualquer lei que significasse aumento do desmatamento e anistia para desmatadores. Cumpriu? Eu chego lá. O governador Serra, ele foi bastante genérico à época e não assinou o documento. Ele pediu para o presidente do PSDB assinar por ele. E, naquela oportunidade, as pessoas questionavam, poxa, mas você não vai se posicionar? Eu dizia, eles é que têm que conquistar as pessoas que votaram em mim e Guilherme, assumindo compromisso com o nosso programa. Infelizmente, não é? Nem o PSDB nem o PT deram uma demonstração de que esse programa faria qualquer diferença em suas ações programáticas. O governador Eduardo Campos, ele estava, sim, construindo a sua candidatura, como eu disse anteriormente,
no velho diapasão que os demais partidos estão fazendo, tentando conseguir tempo de televisão, palanque, base eleitoral. Mas esse fato político o fez buscar um outro caminho, porque o que era apenas uma frágil possibilidade, agora ganha um pouquinho mais de substância. Sim, com essa ação nisso, da rede. Entende? Eu vou chegar lá, vamos ter paciência. Não é? E a sinalização de que quer, de fato, fazer a discussão programática e parar um pouco aquela ideia de continuar viabilizando na lógica da aliança eleitoral, já é uma boa sinalização. E, é claro, não é? Isso é muito novo no Brasil. O Eduardo é uma liderança jovem. Eu espero que essa responsabilidade que está nos ombros dele agora e que você está cobrando, isso possa prosperar da melhor forma possível. O Brasil e o mundo estão mudando. Há uma mudança significativa acontecendo na política, por fora dos partidos e das lideranças políticas. E atualizar essa política é o grande desafio que nós temos. E eu tenho trabalhado para essa atualização. Se isso vai prosperar, o tempo haverá de dizer. Mas, como eu disse, se não prosperar, vale a intenção da semente. Porque eu estou muito esperançosa de que ele está fazendo um movimento, uma inflexão na sua posição. E essa inflexão, eu acredito que pode mudar, sim, a qualidade da política no Brasil. Eliana, um minutinho, Diego, só para continuar rodando. Aí você quer cobrar alguma coisa? Não, é porque acho mais importante bem para sucinta, então, senadora, por favor. A senhora não vê nenhum paralelo com a decisão de ir para o PV em 2009 e também acreditar, como está acreditando Pena, que era o presidente do partido, e deu errado. A senhora não vê nenhum paralelo entre o modo de fazer política do Pena e do PV com o modo de fazer política do Eduardo Campos? Não passou isso pela sua cabeça? Não vejo. Em primeiro lugar, porque o Pena não tem o conhecimento de que ele tenha feito a gestão de nenhuma atividade pública. O governador Eduardo Campos é considerado o governador mais bem avaliado do nosso país, a sua eficiência em termos de gestor público. Ele vem, claro, de uma tradição política de compromisso com as lutas democráticas e sociais do nosso país. Ele foi a primeira pessoa a reconhecer a importância política da Rede Sustentabilidade. Foi o partido que entrou com um mandato de segurança contra a lei casuística que estavam tentando e que já aprovaram no Congresso Nacional. De sorte que vem fazendo sinalizações diferentes. E eu acho que a gente está no começo, aí uns 15 dias. Vamos esperar que essa aliança possa prosperar. Ou pelo menos dar o tempo necessário para que essa antecipação que você já está fazendo do fracasso, ela não precisa ser antecipada, Eu disse que o ato era em legítima defesa da esperança e eu acredito nisso. Eu sou uma pessoa que tem uma profunda vontade de acreditar. E não vejo paralelo com o PV. No PV eu fiz uma filiação orgânica ao Partido Verde, acreditando que de fato aquilo que havia sido estabelecido seria cumprido, de que nós iríamos mudar o programa para colocar o desenvolvimento sustentável, atualizando o programa, de que a gente ia fazer a reestruturação do partido. E no caso da reestruturação do partido não andou, porque o partido tem quase 30 anos e não elege seus diretórios. Senadora, de sorte que, no caso, é diferente. Senadora, vamos tentar ser todos mais sucintos, aí, perguntas breves. É que as perguntas são tem complexas, muita gente então... querendo perguntar. Eliane e Maria Cristina. E eu queria fazer... Depois Gandur e Eu queria recuperar a pergunta do Gandur e fazer aí uma salada com a pergunta do Augusto e do Diego, que é o seguinte, olhando do outro lado, o Ronaldo Caiado, ele foi apoiado por, 20 entidades do agronegócio pelo país afora. Eu não sei identificar quais são mais modernos, mais atrasados, mas 20 entidades do agronegócio, tanto nacionais quanto regionais, é um segmento expressivo. A presidente Dilma, por ser presidente, porque o PT está há muito tempo no governo, por uma série de fatores, tem o apoio do setor financeiro, do setor empresarial, de setores fortes do agronegócio. Se a senhora chega na candidatura do Eduardo Campos e afugenta o setor do agronegócio, a senhora não está sendo uma aliada, como é que o PT diz? Que a senhora é um cavalo de Troia na candidatura do Eduardo Campos?
É engraçado, né? Porque o que foi que eu disse em relação ao Caiado, quando me perguntaram sobre... Nem a aliança nacional com o Eduardo, não era uma aliança nacional com o Eduardo. O Caiado estava discutindo a possibilidade de uma aliança com o candidato do PSB do estado de Goiás. Mas, claro, ele é uma liderança nacional e isso repercute na coligação nacional, até porque vocês mesmo tratam de perguntar, e aí, como é que vai ser agora Marina e Caiado, Caiado e Marina viraram agora Xuxa e Arisco? Não. O que eu disse é que o Caiado e eu somos muito coerentes e que se ele tivesse na coligação, eu não teria como ficar. E se eu permanecer na coligação, ele também não teria como ficar, em função das divergências históricas em relação à questão do desenvolvimento sustentável, a questão do Código Florestal, das terras indígenas, da reforma agrária. Mas eu só disse isso. Talvez não tenha havido uma compreensão em relação à natureza da crítica que foi feita a uma liderança do ruralismo brasileiro e confundido isso com uma crítica ao agronegócio, que eu tive agora a oportunidade de explicar. Até porque, quando criticam a minha pessoa, né, os ambientalistas não tomam isso como uma crítica ao movimento ambientalista, é uma crítica feita à Marina. No caso do deputado Caiado, me parece que foi tomado dessa forma, mas eu tenho certeza que essas organizações representativas do setor, quando entendem e entram em contato com a natureza da crítica que foi feita, com certeza a posição pode ser reelaborada. Até porque as minhas divergências, elas vêm da época da UDR. Eu tenho uma relação muito traumática com a UDR. Foi a UDR que financiou, não é, aqueles que foram os algozes do Chico Mendes. Então, quando eu faço essa crítica a essa visão atrasada, eu não estou me referindo ao agronegócio. Não foi o agronegócio que fez isso, não foi a agricultura familiar, não foi a reforma agrária. Foi um grupo de pessoas com uma visão atrasada da democracia, da Constituição de 88, que assegura a responsabilidade social, ambiental, a função social da propriedade, que se insurgiram contra essas conquistas e que fizeram verdadeiros levantes nesse país contra as conquistas democráticas da nossa sociedade. Então, a crítica foi circunscrita a algo que eu tenho conhecimento de causa e evocando de forma educada a nossa coerência. Se ele está, eu não tenho como ficar, e se eu fico, talvez ele não consiga ficar. Eu continuo curiosa sobre suas ideias para a economia, senadora. A senhora elogiou o governo Fernando Henrique, o governo Lula na condução do tripé, nos superávites que promoveram os seus governos. Agora, na questão da Previdência, por exemplo, os dois governos mexeram na Previdência. Hoje, a Previdência consome, de cada R$10 que o governo gasta, a Previdência consome 4, a despeito das reformas de um e de outro. E uma das pressões sobre a Previdência é a política de salário mínimo. Hoje, a política de salário mínimo é indexada ao PIB. A senhora pretende alterar essa política? Se a senhora não pretende alterar, como a senhora pretende reduzir o peso da Previdência sobre os gastos do governo? Essa discussão nós ainda não fizemos dentro da rede. Essa discussão nós estamos iniciando. Existem pessoas que têm posição bastante fortes em relação a elas, são posições pessoais. Por exemplo, uma pessoa que tem nos ajudado muito desde 2010 na parte de formulação da política econômica é o Eduardo Janetti. Ele tem uma posição mais ou menos na direção das preocupações que você levantou, mas isso ainda não tem acúmulo dentro da rede. E a sua posição pessoal? A minha posição pessoal é de que nós temos que encarar as reformas. Não só a reforma da Previdência, mas também a reforma tributária. Qual seria a sua reforma da Previdência, senadora? Nós ainda não discutimos. Eu não tenho como dizer que eu tenho a minha reforma da Previdência. Nós estamos num processo coletivo e eu quero aprofundar isso dentro desse processo coletivo. Mas da mesma com maneira... a clareza de que nós não podemos continuar com o mesmo peso que tem hoje a Previdência, sob pena de, mais à frente, nós pagarmos um preço muito alto. Da mesma maneira que o seu grupo foi levado a aderir ao PSB por sugestão da senhora, imagino que a senhora também tenha sugestões para fazer. Temos sugestão, mas a rede, nesse momento, nós vamos fazer um seminário
O primeiro seminário que nós vamos fazer vai ser um seminário de visão. Qual é a visão que nós temos para o Brasil, em termos mais de um marco referencial. Depois disso, nós vamos desdobrar em diretrizes programáticas, aonde as reformas com certeza entrarão. A reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma política, as reformas estratégicas. E no debate interno da rede, nós vamos ter uma posição para compartilhar com o PSB. Senadora, a senhora afirmou recentemente que a marca do governo Dilma é o retrocesso. E dias depois afirmou em entrevista ao jornal espanhol El País que não se sente uma traidora em relação ao Lula. Eu sei que a senhora vai dizer que não é contra o PT, a senhora já se posicionou publicamente nesse sentido, mas eu queria ouvir da Marina, fundadora do PT. Qual é a sua avaliação dos rumos que o partido tomou? Você tinha feito uma pergunta anterior a essa. Qual foi a... A anterior foi que a Eliane resgatou, foi em relação ao agronegócio. Isso. Senhora... Não, você fez uma introdução. Sim, que a senhora disse que a senhora afirmou recentemente que a marca do governo Dilma, foi aspas sua, é o retrocesso. Isso. Mas ao jornal espanhol El País diz que não se sente uma traidora em relação ao Lula. Eu queria ouvir da Marina, fundadora do PT, a sua visão sobre... Em relação ao Partido dos Trabalhadores? Hoje. Isso. E ao governo Dilma. E a senhora é muito próxima a membros históricos, né, do PT. Eu faço questão de preservar as relações de respeito e de amizade com várias pessoas do PT, sim. Por exemplo, o governador Tasso Genro, o ministro Luiz Duce, tem uma quantidade de pessoas, o Patrus Anania, Jorge Viana, Tião Viana, uma quantidade enorme. Eu, graças a Deus, não faço política, não é, tratando as pessoas com as quais eu tenho divergência como se fossem meus inimigos. Eu faço críticas políticas, não estou fazendo guerra para eliminar as pessoas. Não é? E quando eu disse que no governo da presidente Dilma, infelizmente até agora, a marca é do retrocesso, eu me refiro muito a uma agenda que para mim é muito cara, que é da questão ambiental. Por exemplo, foi no governo da presidente Dilma que se mudou o Código Florestal, foi no governo da presidente Dilma que se tirou as competências do IBAMA para fiscalizar desmatamento, no governo da presidente Dilma que se fez uma medida provisória para que ela possa reduzir as unidades de conservação criada em outros governos para facilitar as licenças das hidrelétricas. Foi no governo da presidente Dilma que voltou agora a crescer o desmatamento dentro das áreas de preservação, de áreas públicas, como é o caso da floresta do Jamanchim, que hoje no oeste do Pará nós temos um aumento significativo de desmatamento e de ocupação de área ilegal. É no governo dela que as pessoas estão se sentindo à vontade para mudar a legislação que cria as terras indígenas. Senadora, então, eu estou me referindo... Desculpe, só um parênteses para a senhora continuar a resposta. A senhora interromperia a construção, por exemplo, é uma coisa prática. A senhora interromperia a construção da usina, da hidrelétrica de Belo Monte? Olha, a hidrelétrica de Belo Monte, ela está aí há mais de 20 anos, com problemas que não foram resolvidos até hoje. Argumentava-se que ela tinha viabilidade econômica, viabilidade social e ambiental não tem. Então, a senhora interromperia? E como é um investimento que está sendo feito com dinheiro do governo, claro que não teve viabilidade econômica. Claro que para você falar uma coisa dessa, você precisa ter os estudos para verificar o que está acontecendo, porque criaram uma lógica de fato consumado, não é? Obviamente que se você me perguntasse, se a senhora fosse ministra do Meio Ambiente, a senhora teria dado uma licença sem resolver os problemas sociais, os problemas ambientais, sem que fossem cumpridas as condicionantes? Com certeza eu lhe diria que não. Do mesmo jeito que enquanto não foram resolvidos os problemas de Santo Antônio Giral, não foi dada a licença durante a minha gestão. E fizemos uma licença com cerca de 42 condicionantes que depois, no governo, após a nossa saída, não foram observadas essas condicionantes. Gadura, interrompi a resposta à sua pergunta. Para concluir, então, os rumos do partido. Então, os rumos do partido. Eu acho que, infelizmente, os partidos políticos... mesmo os partidos históricos que têm programa, bandeiras e que deram uma grande contribuição para o nosso país, eles não conseguiram ressignificar e atualizar a sua contribuição política. E eu, quando estava dentro do PT, eu dizia muito que a utopia desse século iria ser a utopia do desenvolvimento sustentável. Mas quando eu dizia isso, as pessoas achavam que eu estava querendo
cacifar, né, a minha pasta. E, infelizmente, o PT não foi capaz de fazer isso. Ele teve uma contribuição que atualizou a política, ele e o PSDB, no final da década de 70, 80, o PT e depois o PSDB, quando saiu do antigo MDB, porque eu não consigo imaginar como seria a política se não tivéssemos a contribuição desses dois partidos. Só que aconteceu uma estagnação. E o mundo está vivendo uma realidade muito, muito difícil de ser pensada no mesmo diapasão da política que vem sendo operada na atualidade pelos partidos. Está surgindo um novo sujeito político. Esse novo sujeito político não tem as características daquele da nossa época, da década de 80, 90. Esse novo sujeito político, ele tem as características daquilo que eu chamo de um novo ativista. Não é mais o ativismo dirigido pelo partido, pelo sindicato, pela ONG ou pelo líder carismático. É esse ativismo que nós vimos, que nós observamos em junho. Não é? Ele é autor, mobilizador e protagonista. É completamente diferente. Os partidos que estão aí não conseguem fazer uma ponte com esse novo ativismo. Isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. A rede é uma tentativa dessa atualização. Eu diria mesmo que a rede está para esse período como esteve o PT no final da década de 70, 80 e depois, em seguida, o PSDB. Mário. Eu queria mudar um pouco aqui. Queria falar de pré-sal. A senhora está falando de modelos de gestão desse governo, do governo anterior. Como a senhora pensa gerir a questão do pré-sal? Aliás, a senhora gostou do resultado do leilão de hoje? É a energia do passado, mas o país joga o seu futuro nele. Como administrar isso? Bem, eu sempre que me fazem essa pergunta, eu digo que o petróleo, infelizmente, ainda é um mal necessário. Nós não temos fonte de geração de energia para prescindir do uso dos combustíveis fósseis, sobretudo o petróleo. Não é? A nossa matriz energética, a matriz energética planetária, ela é baseada em uso de carvão, petróleo e gás. Infelizmente, nós ainda não temos os meios para fazer essa atualização hoje. É um mal necessário, mas nós temos que utilizar, temos que utilizar essa fonte de geração de riqueza, de energia, e fazer de tudo para investir em tecnologia, inovação, em educação, para conseguir as fontes que irão substituir o uso de combustível senadora, fóssil, a senhora aprova... sob pena do planeta não suportar mais. Sim, se ultrapassarmos os 2 graus de temperatura... Gerir esse pré-sal. Como fazer esse investimento no pré-sal? Olha, em primeiro lugar, né, já respondendo aqui pouco o que o Augusto falou, né, se estamos felizes. Eu diria que, primeiro, um leilão que só comparece uma proposta, a gente fica na dúvida se de fato foi um leilão. Não é? De sorte que nós temos que, inclusive, agora perguntar, esse recurso vai para onde? Esses 15 bilhões. Ele já vai para a educação? Me parece que não. Ele vai para fazer o superávit primário do governo, que está aí com dificuldade de fechar as contas em 2013, não é? Como é que vamos fazer a exploração de petróleo em água profunda, depois do que aconteceu no Golfo do México, se o governo não aprovou sequer o plano de contingência? Como é que agora as empresas vão começar a operar sem os devidos requerimentos para poder evitar que desastres possam se repetir na magnitude do que nós já conhecemos? Então, existem muitas interrogações. E a questão do financiamento, do investimento internacional, capital privado, como é que a senhora vê essa questão? Você está falando de um modo geral? No pré-sal, no leilão do pré-sal, a entrada de grandes companhias estrangeiras, inclusive estatais chinesas, no pré-sal brasileiro. A senhora está... Isso está dividindo corações e mentes, A Petrobras é uma empresa de economia mista. E para fazer um leilão dessa magnitude, atrair os investidores estrangeiros, sim. Não é? Eu vi com uma certa preocupação o fato de que a China participa do leilão. Não é? E, no caso, não é uma empresa. No caso do governo chinês, é o Estado. Por que isso a preocupa? Não existe uma empresa privada chinesa quando eles partem para esse tipo de investimentos. De sorte que, para mim, não tem nenhum problema que a gente possa, e é desejável, atrair o capital privado.
Até porque, né, no caso dos recursos do pré-sal, isso poderia, inclusive, dar uma vantagem para a ideia dos recursos para a educação, não é? Se, como a Petrobras é uma empresa de economia mista, se for apenas a Petrobras, uma parte desses dividendos terá que ser dividido com seus acionistas. Quando se trata de um outro arranjo, terá que ir para os cofres públicos e ajudará muito nesse arranjo do fundo para a educação. Que problema a estatal chinesa pode trazer para o pré-sal? Eu acho que tem um aspecto de que você está interagindo com um investimento estatal, não é de uma empresa. Essa preocupação não é só em relação ao pré-sal, não é? Você não tem ali uma empresa privada que está participando junto com outras empresas privadas. Mas você eu não entendi qual é o dano à soberania que uma estatal chinesa pode trazer, que uma empresa privada não traria. Não traria, porque é uma independência. Você tem ali a ação de um governo, a ação do Estado chinês fazendo a exploração junto com a Petrobras. Da mesma forma que quando os chineses compram terra para produzir agricultura nos vários lugares que eles fazem esses investimentos, você não tem uma empresa privada que está fazendo esses investimentos. Você tem o governo chinês comprando terra no Brasil, comprando terra na África, comprando mineradoras na África ou fazendo qualquer tipo de exploração. Mas é muito diferente, né? A relação não é contrato, diferente, né? não. É a mesma coisa. Você teria aí uma relação de governo com governo, né? E essa lógica, com certeza, precisa ser melhor entendida. A sorte é que a quantidade, me parece, que foi uma quantidade, enfim, bastante equilibrada. Senadora, em todos os pontos que a senhora tem falado, me parece que falta um pouco, talvez seja só um problema meu, de clareza em relação ao que a senhora faria então de diferente, seja na questão do agronegócio, seja em relação ao tripé econômico, ou investimentos em outros tipos de energia. O que a senhora de fato procuraria fazer diferente nessas questões em relação ao governo Lula? Por exemplo, a última pergunta eu acrescento, do bloco eu acrescento. O que a senhora faria quanto à fórmula usada pelo governo na exploração do pré-sal? No princípio, o que é diferente? Em primeiro lugar, quando você se refere, o que faria em relação ao agronegócio? Nós já temos uma boa parte da agricultura brasileira que é altamente tecnológica e que tem alta produtividade. Primeiro, fazer com que isso possa ser estimulado e as tecnologias já disponíveis na Embrapa possam ser estendidas para a produção agrícola. Não só o agronegócio, mas inclusive que a gente possa fazer com que o agricultor familiar também possa ter aumento de produção por ganho de produtividade. Em segundo lugar, né, cada vez mais nós vamos precisar certificar a nossa agricultura, trabalhar com rastreabilidade. Né? Hoje nós perdemos, por exemplo, só para você ter uma ideia, né, 30% da nossa produção agrícola por causa do não investimento em infraestrutura logística. Você não tem armazenagem, não tem transporte adequado. Imagine o que é perder 30% daquilo que se produz com alto investimento por falta de infraestrutura. Fazer os investimentos necessários. Porque é difícil ficar de licenças ambientais, né? Não é por falta, por falta de licenças ambientais, não existem os silos para armazenagem de grãos. Né? Por exemplo, eu te dou um exemplo. A BR, senadora, peço que a senhora resuma a resposta, só que eu preciso interromper. Isso, então. Mas a BR-3 163, por exemplo, foi dada a licença na minha gestão. Nós fizemos todo um arranjo para dar a licença, sabe qual era a argumentação? De que era fundamental para a exportação da soja. Né? Não entrou na prioridade do PAC durante o período que eu estava no governo. Depois de um ano, quando tinha saído do governo, não entrou na prioridade do PAC, só agora entrou. E sabe por que não entrou? Porque como nós criamos as unidades de conservação ao longo da estrada para impedir a grilagem, perderam o interesse pela estrada. De sorte que o que faríamos era buscar que o desenvolvimento sustentável aconteça em todos os setores da economia. Não é verdade que uma boa parte dos investimentos não são feitos por falta de licenças ambientais, é por falta de visão estratégica e porque o PAC não é um plano, não é sequer um programa, é apenas uma espécie de gestão de obras a cada obra que não tem a licença, que não tem o recurso. Não é? Isso não tem nada a ver com o programa. Vamos agora para outro breve intervalo, voltamos já com a ex-senadora Marina Silva.
Estamos de volta ao vivo com a fundadora da Rede Sustentabilidade, Marina Silva. Temos uma pergunta enviada por e-mail pelo psiquiatra e sexólogo Ronaldo Pamplona. Eu vou pedir uma resposta concisa e para outra pergunta que eu vou fazer também. A senhora acha que casais homossexuais e heterossexuais têm os mesmos direitos? E a senhora é a favor do casamento gay? Bem, em relação a ter os direitos civis, eu acho que tem todos os direitos. Ninguém pode ser discriminado por sexo, raça, cor, enfim, o que for. As pessoas devem ser tratadas em igualdade de condição. Quando você fala a palavra casamento, eu evoco para mim a ideia do sacramento. Como sacramento, não. Como direito civil, sim. Porque as pessoas têm o livre-arbítrio para fazer o que quiser da sua vida civil. Perfeito. Segunda pergunta, se alguém quiser escrever a biografia da senhora, vai precisar de autorização? Eu já tenho 2 biografias não autorizadas. Sem problema. Eu acho que se alguém te faz uma calúnia, a justiça haverá que buscar reparação. Perfeito. Mas há o direito da liberdade de expressão, obviamente que observando aí eticamente que não aconteçam abusos. Eu tenho uma biografia não autorizada feita pela Ziporah nos Estados Unidos. Ótimo. Senadora. Eliane Cantanhede. Senadora, o Eduardo Gianetti, ele na entrevista para a Folha de São Paulo hoje, ele defendeu o 2º mandato do Fernando Henrique e o 1º mandato do Lula. Mas a pergunta que não quer calar nesse país enorme, com tudo que todos os países do mundo queriam ter, é como promover o crescimento no Brasil. Qual é a sua fórmula para trazer crescimento? Em primeiro lugar, acho que não existe uma fórmula. Existe uma atitude. Uma das coisas mais importantes é termos recuperado a nossa capacidade de investimento. E a falta de confiança, de credibilidade que ultimamente tem assolado o Brasil em função da ameaça da inflação, em função da fragilização do famoso tripé da política econômica, tem prejudicado os investimentos. E sem investimento fica difícil ter crescimento. Uma outra coisa importante é que a gente possa investir, não é, na infraestrutura física e na infraestrutura humana, sem o que também não há como ter desenvolvimento, como ter crescimento. Existem coisas que foram negligenciadas ao longo do tempo. E quando o país atingiu a sua plena capacidade produtiva, não temos mais para onde ir. Não adianta ficar estimulando o consumo, não adianta ficar criando mecanismos artificiais, porque nós já estamos vivendo uma situação praticamente de pleno emprego e toda a infraestrutura produtiva já está dando tudo o que pode para atender a demanda. Esses investimentos precisam ser feitos sob pena de não conseguirmos o necessário crescimento para o desenvolvimento do país. Só para ficar claro, senadora, o que a senhora está defendendo é maior abertura econômica? Nós já conquistamos uma abertura econômica, ela já existe. O problema é que as nossas vacilações faz com que a abertura que temos não nos traga as vantagens que poderia trazer. Ou seja, mais abertura é isso, com menos vacilação, regras mais estáveis. Manter aquilo que o Eduardo falou, que eu concordo muito bem, que no último ano do governo Fernando Henrique e no primeiro ano do presidente Lula, nós tivemos ali um ambiente favorável, que eu brinco de um ecossistema que propicia os investimentos, que propicia um crescimento com qualidade, porque também não vamos defender a lógica do crescimento pelo crescimento. O crescimento, como disse o próprio Eduardo na entrevista que deu, às custas da proteção das bases naturais do nosso desenvolvimento também não é bem-vindo, até porque ele não é inteligente. Nós não podemos sacrificar os recursos de milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas. A qualidade que o investidor espera, certamente não é a qualidade que o governo espera. Como buscar esse equilíbrio? Caso da 163, da BR-163. Eu acho que o prefeito... investimento privado ali, ele está de olho num lucro ali, se você limitou o que pode acontecer do lado da rodovia. Mas eu não acho que o investidor privado ele tenha, na sua totalidade, essa lógica do lucro pelo lucro.
Eu conheço muitos empresários que estão preocupados com a qualidade social, com a qualidade ambiental dos seus investimentos. Isso é perfeitamente compatível com a visão do governo. O problema é que o governo começa a dar sinais trocados o tempo todo. A gente fez um esforço danado para viabilizar a licença e a estrada não foi feita após a licença ser dada. Só agora é que está sendo feita. E já estão indo para a BR-319 para fazer o asfaltamento numa área de 400 quilômetros no meio de uma floresta virgem, alegando que não vai ter nenhum investimento à margem da floresta. Alguém faria investimentos de bilhões e bilhões em 400 quilômetros de floresta virgem numa área alagada para não ter nenhum tipo de atividade econômica? Quem é que está enganando quem? Isso precisa ser colocado como algo que vem ao encontro do interesse do investidor e do interesse do governo. Não é? Hoje as pessoas não têm mais essa visão predatória, pura e simplesmente do investimento, não. As pessoas estão começando a buscar qualidade social, qualidade ambiental, não como estratégia de marketing, mas como uma nova visão do que é desenvolvimento na realidade do mundo e do país. Uma das grandes demandas dos investidores é que o país tenha uma carga tributária mais baixa, mais simplificada. O sistema tributário nacional é muito baseado na tributação da produção e do consumo. Tributa-se muito pouco a renda. Um dos países em que o desenvolvimento sustentável mais ganhou peso político, que é a Alemanha, como a senhora deve conhecer bem, chega a tributar até 50% da renda dos que ganham mais. A renda no Brasil tem a alíquota máxima de 27,5%. E você acaba tendo um sistema muito regressivo que penaliza quem usa toda a sua renda para morar, se deslocar e comer. Eu queria saber se o que a senhora pretende mudar, como é que a senhora vê? A senhora foi senadora, a senhora foi ministra, a senhora deve ter uma opinião pessoal sobre essa regressividade do sistema tributário, se a senhora acha que esse sistema admite uma alíquota maior do que 27,5%, e qual é a sua visão sobre as possíveis mudanças? Bem, quando nós fizemos a campanha de 2010, nós colocamos a questão da reforma tributária como sendo uma questão importante, e ali nós já colocamos alguns termos de referência em relação à reforma tributária que queríamos. Em primeiro lugar, que promovesse a justiça tributária. Isso que você falou, que quem pode menos paga mais e quem pode mais paga menos, diante de uma lógica que não estabelece o princípio da equidade. Uma outra coisa é a questão da descentralização. Hoje você tem uma centralização na arrecadação e na distribuição, que fica tudo na mão do governo federal, e a maior parte desses recursos faz com que se tenha uma relação de dependência em relação à União. Os estados e os municípios não conseguem ter autonomia, inclusive para fazer jus às atribuições que receberam. Então, justiça tributária, o princípio da descentralização é algo que deveria constar dessa ideia de reforma tributária. E mais uma coisa que nós defendíamos era que, na reforma tributária que a gente preconizava, se deveria ter o sentido da descentralização. Essa descentralização ela é importante para que se possa ter uma reforma tributária que faça jus a essas dificuldades todas que a população... A sua ideia de justiça tributária passa por uma alíquota superior a 27,5%? Olha, eu acho que a gente pode discutir a questão da alíquota, mas a ideia de que não se pode tributar quem pode menos, da forma como é tributado no Brasil, isso tem a ver com a justiça tributária. Gandor, senador, para fechar. O tema do crescimento levantado pela Eliane nos leva à questão da governabilidade. A senhora tem criticado bastante o presidencialismo de coalizão, mas eu queria perguntar em termos práticos, não pragmáticos, mas práticos. Qual é a sua visão do exercício de governar? A senhora tentaria evangelizar, tentar mudar, ou pelo Congresso fazer uma reforma política, se lhe for dada a possibilidade da sua aliança de governar o país? Como lidar com essa questão da governabilidade? Bem, em primeiro lugar, eu não estou com a minha candidatura posta, que fique bem claro. Eu não pude viabilizar a rede de sustentabilidade. Nesse momento, nós estamos dialogando com outro partido que tem um candidato. Esse candidato tem um partido, tem um programa, e a rede,
foi criada recentemente, está trabalhando o Mas seu se essa programa. aliança chegar lá, né? Se essa aliança chegar lá, será um programa de governo. A governabilidade, para mim, ela deve se dar, sim, em bases programáticas. E isso não é... Só não vai montar um programa com esse Congresso. Eu acho que a gente pode ter Haja utopia, A gente pode... Como? Haja utopia, né? Pois é, mas sem elas eu não vivo, não é? Sem elas eu não vivo. E eu não posso partir do princípio de que haja esse conformismo, não é, que é decantado com o que está aí. O que está aí é uma governabilidade com base em distribuição de pedaços do Estado, não é? Esses pedaços vão sendo privatizados pelos partidos. Ninguém governa sozinho, mas se faz isso com base em um programa. Acho que o Sérgio Abrantes escreveu um artigo primoroso falando disso, como acontece na Inglaterra, como acontece na Alemanha. Eu mesma estive recentemente na Alemanha e pude ver a contribuição que o Partido Verde dá, e as pessoas se sentam para conversar com base em programa. E eu até te dou um exemplo. Por exemplo, para o PSDB é importante a estabilidade econômica, para o presidente Lula e para o PT é importante a inclusão social, para a rede sustentabilidade é importante o desenvolvimento sustentável, para o PSB é importante ter uma nova atitude no processo político. Juntando essas ideias, forças, você pode sentar e estabelecer um governo de coalizão baseado em programa e não no toma lá da cá. Hoje isso chegou ao cúmulo do absurdo de nós ameaçarmos até as conquistas que já alcançamos em função do atraso na política. E eu acho que quem pode promover isso é quem é capaz de estabelecer ponto de contato entre os dois legados que nós temos hoje, o legado da estabilidade econômica e o legado da inclusão social, e aportar o legado da sustentabilidade. E para isso não precisa estar no governo. Basta participar de um processo político que estabeleça novas bases para que a gente possa adquirir maioria no Congresso. Tem muita gente boa em todos os partidos. Senador. Eu dizia em 2010 que se ganhasse iria governar com os melhores do PT, do PSDB, do PMDB, do PDT e dos partidos de tradição de esquerda. Essas pessoas existem e eu duvido que, se tivermos uma população que coloque para presidir esse país alguém que se referencie em programa, se não se fará
Estamos de volta ao vivo para o último bloco da entrevista com a ex-senadora Marina Silva. Eu pedi que todos fôssemos sucintos, serei. Por que a senhora não deixou o PT logo depois do escândalo do Mensalão? Eu saí do PT em função das divergências no que concerne à agenda do desenvolvimento sustentável. Eu havia estabelecido com a minha equipe de que nós iríamos fazer uma política ambiental transversal, perpassando todos os setores do governo. A resistência de alguns setores do governo me levou a sair do governo porque já não tinha mais sustentação política para implementar as ações, sobretudo no plano de combate ao desmatamento, que estavam induzindo o presidente Lula a revogar as medidas. Mas a senhora não ficou suficientemente impressionada com o escândalo do Mensalão, a ponto de se Dentro do PT, várias pessoas têm uma espécie de ecossistema, de um subsistema que as protegia. Eu nunca cheguei nem perto dessa história de Mensalão, fazia o meu trabalho na área ambiental e, nesse sentido, não foi essa a razão, porque eu tenho que ser honesta. Eu saí em função de ver um setor, Mangabeira Unger e Stefanes, junto com o governador Blairo Maggi e o governador de Rondônia, induzindo o presidente a revogar as medidas do plano de combate ao desmatamento, que diminuiu o desmatamento em 80%. Perfeito. Diego. Senadora, a senhora falou mais cedo do casamento gay e tentou separar um pouco que a sua fé, eu acho, do que a sua posição política. Se a senhora chegar ao poder, a senhora consegue enxergar uma possibilidade de diferenciar a sua fé, ou seja, a sua posição em relação ao aborto, ao criacionismo, a pesquisas com célula-tronco embrionárias e a sua posição política? Mas fecha o foco. Ele fez uma tese de doutorado. Como a sua fé vai informar a sua atitude política? Bem, em primeiro lugar, eu não sou criacionista. Isso foi um criacionismo de alguém em relação a mim. Porque o que eu fiz foi dizer numa escola confessional que se deveria ensinar também a evolução. Não é? E isso foi transformado em defesa do criacionismo. Eu tenho todo respeito por quem tem suas convicções, mas eu não preciso justificar cientificamente a minha fé. Eu acredito que Deus criou todas as coisas, inclusive a grande contribuição que foi dada por Darwin. Mas a senhora acredita que pode ser... Uma outra coisa, eu não defendo, por questões éticas, a questão do estudo com células embrionárias. Existe o mesmo estudo que pode ser feito com células-tronco adulta. E, nesse caso, a minha posição pessoal é essa. Em relação à questão do casamento, é o que eu acabei de falar, e, obviamente, que as pessoas têm o direito de exercitar sua liberdade. Diego, e quando você é eleito presidente da República, você é eleito presidente da República. Não é o pastor, não é o rabino, não é o padre. Eliane. Boa, menina. Pergunta curta e grossa. A senhora está preparada para ser vice do Eduardo Campos? Nós não discutimos isso. Nós discutimos Mas eu perguntei se a senhora está preparada. Eu não posso me colocar nesse lugar. Eu me coloco no lugar de quem quer discutir ideias, de quem quer debater o Brasil, e não em quem fica discutindo cargos. A senhora fala de uma nova forma de fazer política que está surgindo, novas manifestações que se organizam por fora dos partidos. O que fazer com os black box? Eu tenho digamos assim, um suporte muito tranquilo em relação a isso. Nós, na rede, colocamos no nosso programa que nós somos por uma cultura de paz. Mas uma cultura de paz em relação ao cidadão, uma cultura de paz em relação à ação da polícia, uma cultura de paz em relação ao provimento dos meios para que as pessoas possam ter vida digna. Não acho que as atitudes autoritárias, elas ajudam a resolver o problema. Uma boa parte das pessoas que defendem como ideologia a sua manifestação política, no meu entendimento, não contribui para os objetivos a que elas se propõem. Essa é a minha opinião. Mas não acho que a forma como estão lidando com esse fenômeno é a forma mais adequada, sobretudo por parte do governo do Rio de Janeiro. Eu não defendo a violência para nenhum tipo de atitude. A senhora defendeu aqui a maior atração de investimentos como saída para alavancar o crescimento. E a senhora falou aqui, defendeu várias vezes o tripé. Esse pessoal que está indo na rua, os black blocs, elegeram os bancos como alvo do seu quebra-quebra. Como é que a senhora pretende convencer a esse pessoal que está na rua a sair com uma política de atração de investimentos que agrada ao mercado financeiro? Bem, em primeiro lugar, eu não tenho uma relação com os black blocs. Eu tenho uma relação com o setor da juventude que não defende esse tipo de coisa.
não é? Esse é um movimento que começou nas lutas anti-globalização, ao qual eu nunca me filiei. Agora, o que eu acho é que a sociedade brasileira, ela de fato quer ver o nosso país melhorar. Essas pessoas que foram à rua, aos milhões, elas não se enganem com elas. Elas querem um Brasil melhor. É isso que as une. Na saúde, na educação, na segurança, no emprego, na ciência, na tecnologia, na inovação, na infraestrutura, na mobilidade urbana, que é um grave problema, não é? Você tem um grupo de pessoas que tem uma posição ideológica, uma outra parte da violência é a delinquência e eu diria até uma outra parte pode ser infiltração. São poucos os que estão fazendo essas ações por posicionamento ideológico, até porque quando se trata dos black blocs, eles são mais performáticos do que essa atitude que a gente está vendo acontecer no Brasil. Senadora, queria ouvir, então, a visão da potencial componente de uma chapa que vá pleitear a presidência da República sobre a atuação da imprensa brasileira. Qual a sua visão da atuação da imprensa brasileira e se a senhora acha que tem que ter algum tipo de controle, algum tipo de mecanismo, enfim? Não acho que deva ter controle, porque na democracia, uma das coisas que ajuda a própria democracia é a liberdade de expressão. Eu acho que a imprensa dá uma grande contribuição para várias questões, como, por exemplo, na minha área. Não é? Hoje, quando se fez a pesquisa do Datafolha perguntando se as pessoas preferiam pagar um pouco mais caro pelos alimentos em lugar de ver a floresta desmatada, cerca de 95% das pessoas disseram que sim, não é? E isso se deve ao trabalho da imprensa. Se fosse ainda a discussão hermeticamente fechada, feita por cientistas e ambientalistas, duvido que chegássemos a esse nível de compreensão e de popularização de um tema tão complexo. Tem uma contribuição importante. Talvez na política a gente possa, não é, ter um pouquinho mais de esperança, porque eu pude sentir aqui, não é, que parece que só eu estou com esperança de que é possível fazer diferente na política. Não, a gente também tem esperança, sim, mas a gente quer saber... É porque ele tão jovem disse, haja utopia. Parecia um ancião falando. É que esse Congresso envelheceu já. O que a senhora acha que deve o governo fazer para reduzir, pelo menos, a taxa de corrupção, que está alta demais? Eu tenho dito que a taxa de corrupção, né, ela vai ser diminuída quando nós pararmos de ficarmos nos queixando. A queixa não leva a lugar nenhum. E deixar de ficar achando que a corrupção é um problema da Dilma, é um problema do PT, do PSDB, de quem quer que seja. Enquanto a corrupção não for um problema nosso, vai ter corrupção feia. Se a escravidão fosse um problema dos senhores de engenho, até hoje tinha escravidão. Se a democracia fosse um problema dos militares, até hoje era ditadura. Se a estabilidade econômica fosse um problema do ministro da Fazenda, até hoje a gente tinha inflação. Já está dizendo que depende do povo. Se o problema social eleitor fosse um problema só do presidente Lula, até hoje a gente tinha uns 30 milhões na linha da miséria, abaixo da linha da pobreza. Virou um problema nosso e por isso fomos capazes de resolver. A corrupção vai acabar quando se transformar em um problema nosso. Aí vamos ter mecanismos de controle, transparência, visibilidade. Tudo isso já é possível. Claro que quando a sociedade dá um termo de referência, os políticos, o governo acaba tendo que fazer. Não é? É isso que eu digo, é uma agenda de país, não é uma agenda de governo nem uma agenda de partido. Agora, é do partido também, senadora. Por exemplo, se alguém comprovadamente se envolver em casos de corrupção, pertencendo e sendo filiado à rede, o que o partido faria? Aí vai para a comissão de ética e, obviamente, que não haverá lugar para essa pessoa se envolvendo com casos de corrupção. Mas isso está no estatuto e no regimento de todos os partidos. Nós criamos um mecanismo diferente. Do Collor, a sociedade comprou a briga. Nós criamos um mecanismo diferente na rede. Nós estamos criando um conselho externo de pessoas que não são partidárias para fazer esse acompanhamento do desempenho das lideranças do partido como forma de ter uma cobrança distanciada da lógica da proteção dos companheiros. Como eu te interrompi, Diego, a última pergunta. A última pergunta? É a segunda última dele. Tá. Senadora, como que a gente faz, tantas perguntas, como que a gente faz uma reforma política com esse Congresso, então? Como é que a senhora pode liderar esse processo uma vez estando na vice-presidência?
Uma reforma política, eu acho que a gente teve agora aquilo que eu falei, as ruas obrigaram o Congresso e o governo a colocar novamente a reforma política, que foi aquele fim trágico a que me referi. Eu acho que uma grande contribuição para a reforma política seria a quebra do monopólio dos partidos. Os partidos no Brasil têm um monopólio da política institucional. Eu defendo desde 96 as candidaturas independentes. Não é que a pessoa chega lá e é candidata dela mesma. A pessoa ela tem que ter um programa, ela tem que registrar isso na Justiça Eleitoral, ter um percentual de pessoas que endossam proporcionalmente esse programa e ela poderia ser um candidato independente ou um candidato avulso, criando uma concorrência idônea para os partidos, porque eles ficam muito à vontade. Eles têm um monopólio dentro dos partidos, já não conseguem mais florescer outras lideranças. Na Rede Sustentabilidade, nós defendemos essa quebra do monopólio da política exercido pelos partidos. Além de financiamento público, voto distrital, tudo isso. Mas isso só vai acontecer com grande mobilização da sociedade para atualizar a política e é esse novo sujeito político que vai fazer essa atualização. Infelizmente mesmo, nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença da Eliane Cantanhede, da Maria Cristina Fernandes, do Diego Scosteg, do Mário Simas Filho, do Ricardo Gandur, dos nossos tuiteiros convidados e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou nesta noite e os meus agradecimentos especiais à ex-senadora Marina Silva, que veio de Brasília para esta entrevista. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.